Apocalipse 5, a princípio do verso 1 a 5, depois eu termino a leitura do verso 6 até o 14. Apocalipse 5, verso 1 a 5 inicialmente, depois o verso 6 a 14. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu farei a leitura, mas, por favor, acompanhe a leitura do texto em sua Bíblia e mantenha aberta até o final, se possível. Apocalipse 5, Cristo, através de João, nos diz o seguinte: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. A tua palavra, Deus, ela é preciosa. Ela é a tua lei perfeita, revelação expressa e exata da tua vontade para com todos nós. Sabemos, ó Deus, que a nossa inclinação natural é contrária à tua palavra. Sabemos que os nossos pensamentos, eles se esvaem, ó Deus, em muitas coisas e deixam de se concentrar e prestar atenção aos teus mandamentos. Por isso te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, este mesmo Espírito venha sobre nós e esteja nos alcançando nessa noite, abrindo os olhos do nosso entendimento, abrindo o nosso coração, acalentando, ó Deus, as nossas vidas, confrontando os nossos pecados, levando nossas mentes e corações cativos a Cristo. Que o teu Espírito, aquele que deve nos instruir a toda a verdade e em toda a verdade, possa fazer com que essa palavra, que é a verdade, habite ricamente no nosso coração. Sabemos, ó Deus, que podemos ter muitas preocupações, muitos pensamentos, mas que todo o nosso ser agora esteja concentrado e voltado a apreender aquilo que é a mensagem da tua palavra através do que o teu servo João, inspirado por ti, nos escreveu. Que a tua igreja, ó Deus, seja instruída a respeito, ó Deus, da importância da vitória de Cristo sobre a morte, a importância do sacrifício do nosso Salvador no Calvário, o sacrifício dele voluntário, eficaz e suficiente por nós. Alcance os nossos corações, ó Deus, nesta noite, para que ao longo dessa semana tenhamos força, ânimo, alento, tenhamos, ó Deus, a tua vontade, Pai, nos guiando em todas as coisas para o nosso bem. A nossa oração, ó Deus, é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Um dos achados mais importantes arqueológicos de todo o século XX, alguns dizem até da própria história da humanidade, são os conhecidos manuscritos do Mar Morto. Para quem nunca ouviu falar, manuscritos do Mar Morto foi uma coleção de achados arqueológicos de manuscritos, entre outras coisas, que foram achados na década de 40, entre o ano de 1946 e 1948, no deserto perto do chamado Mar Morto. Entre esses vários achados, um dos que mais chamou a atenção dos arqueólogos foi um manuscrito de bronze. O único do seu tipo entre os manuscritos do Mar Morto. Descobriram que, numa análise, que ele é um manuscrito, na verdade, eram 2 rolos num rolo só. E esse manuscrito, ele foi um dos últimos achados de todos desse período. Porque o manuscrito é um manuscrito muito antigo, alguns falam que ele é da época de Cristo, anterior a Cristo. Só para você ter uma ideia da importância desse achado, não se tinha até o século XX obras, manuscritos e materiais bíblicos da época do Novo Testamento ou de antes de Cristo. Então, esse achado revolucionou e impactou profundamente as pesquisas bíblicas. E só para te aguçar, esses achados, na verdade, comprovaram que a tradição da ortodoxia da igreja vinha falando há 2000 anos, pelo menos, que o Antigo Testamento é fidedigno,
que os profetas, o que eles escreveram era de uma profunda qualidade, fizeram comparações milhares com outros manuscritos bíblicos de todos os tempos e perceberam o cuidado de Deus na providência em preservar a sua palavra. Mas este manuscrito de bronze, em especial, ele estava completamente enrolado. E como o metal estava bastante corroído, por mais de 2000 anos, ficou preservado naquela caverna em Qumran, a região onde foi achado, para ele ser desdobrado, eles tiveram que pegar esse manuscrito, levar da Jordânia até a Inglaterra, para um pesquisador específico poder desdobrar este manuscrito. E esse trabalho foi um dos trabalhos mais extensos de toda essa pesquisa, porque enquanto os outros você achava fragmentos ou até manuscritos inteiros, por exemplo, como o manuscrito de Isaías, que tem o livro inteiro de Isaías, esse não. Para que o conteúdo dele fosse conhecido e ele fosse pesquisado, eles demoraram de 2 a quase 3 anos só nesse trabalho meticuloso de dobrar esse manuscrito. O trabalho é para que nenhuma parte desse conteúdo que estava lá dentro fosse perdida. E por isso eles tiveram imenso cuidado para que cada página, cada parte desse grande manuscrito de bronze fosse completamente aberta. Caso essa abertura desse rolo de bronze fosse inviável, certamente isso comprometeria o seu conteúdo, nós não saberíamos do que se tratava, não saberíamos o texto daquele manuscrito. Ele foi desdobrado lentamente, gradativamente, a fim de que o seu extenso conteúdo permanecesse o quanto possível preservado. E o que nós temos, então, numa das cenas principais de Apocalipse, é um livro, um rolo também. Alguns dizem se era um manuscrito ou um códice, nós não sabemos exatamente, mas é um livro. E esse livro agora, ele ganha como que uma das partes principais da cena. Esse livro, ele é um livro completamente singular, porque ele está na mão daquele que está sentado no trono. Mas ninguém, exceto um, pode sequer olhar para esse livro. Só há em todo o universo, em todo o cosmos, em toda a criação, só há uma pessoa capaz de abrir o livro. E é esse livro, essa visão de livro, que dá todo o sentido às demais visões de Apocalipse. É a partir daqui que a ideia de justiça, a ideia de que Deus ele vai de alguma maneira fazer justiça aos perseguidos, a ideia de que o julgamento de Deus vai transcorrer, começa nessa visão desse livro, na visão desse rolo. E aqui então começamos o nosso grande desafio, que é expor Apocalipse, não apenas cartas, mas as suas visões. O grande desafio de expor é porque o Apocalipse está embebido, mergulhado no Antigo Testamento. Não é que é um livro difícil, indecifrável, misterioso. A nossa dificuldade é porque nós não temos as visões do Antigo Testamento em nosso coração. Se tivéssemos aqueles símbolos, aquelas visões em mente, o livro de Apocalipse, com esse rolo que está para ser desatado aqui no capítulo 5, ele se abriria para nós. Esse é o grande desafio. E só para te situar, dois textos são extremamente importantes para Apocalipse 5. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12. E também alguns dizem Isaías 29. Esses textos, na verdade, já falam de um livro. A imagem de um livro que está numa visão celestial, e é um livro que é importante e precisa ser aberto, não é inédito. O Antigo Testamento já nos fala. O que Apocalipse está nos trazendo como algo importante, um acréscimo fundamental, é que enquanto nas visões não se tinha claro quem abriu o livro, ou o que estava exatamente no livro, agora em Apocalipse nós temos. Nós sabemos, então, a partir do capítulo 5, 2 grandes temas saem desse livro. 2 grandes visões começam a discorrer a partir daqui, que é a visão da salvação e do julgamento. E essa salvação e esse julgamento, eles só vão transcorrer, eles só vão acontecer mediante o abrir desse livro. E é por isso que a visão do capítulo 5 faz uma transição entre como se fosse uma introdução do livro a todas as outras imagens. Se você quer entender o que os selos significam a partir do capítulo 6, o que as trombetas significam, o que as taças significam, você tem que voltar aqui. Este capítulo ele é carregado de simbolismo. Tão carregado que, ao preparar essa pregação, eu achei que eu daria conta de expor este capítulo numa vez só.
mas vou ter que expor ele em duas partes, uma primeira parte do verso 1 ao verso 5, que é a parte inicial dessa visão, e na próxima exposição do verso 6 a 14, para poder explorar, para poder aprofundar cada símbolo no seu significado, para podermos compreender o movimento da cena, porque o que está acontecendo aqui, na verdade, é todo o movimento mostrando para nós que o Cordeiro está assumindo o seu devido lugar. E é por isso que aqui a imagem não é apenas de um livro, mas a figura messiânica do Cristo, que agora vai assumir o seu local à destra do trono de Deus, e a partir então do governo de Cristo, do seu reinado, do fato de que ele morreu e ressuscitou para reinar, é daí que vem todo o sentido da salvação, todo o sentido do juízo que o livro de Apocalipse, desde o capítulo 5 até o capítulo 22, vai nos mostrar. Nós só conseguimos compreender o juízo de Deus, por que as nações são julgadas, por que as bestas são julgadas, porque Satanás é julgado e todos são lançados no lago de fogo e enxofre. Nós só compreendemos por que essa salvação ela não acontece de uma vez, acontece em etapas a partir do capítulo 5. E é por isso que essa cena e essa visão, ela vai ganhando movimento, vai ganhando conotação, e é por isso que, ao invés de termos apenas um ou dois cânticos, como tivemos no capítulo 4, nós temos dois cânticos extensos no capítulo 5, que exaltam ao Cordeiro. Portanto, em resumo, a visão de Apocalipse 5 nos mostra Cristo. Através da sua morte e ressurreição, ele conquistou o direito legal, a prerrogativa de abrir o livro e desatar os selos. E é por isso que essa visão, de tantas coisas que poderíamos falar, vou me concentrar em dois símbolos principais, em dois pontos principais dessa visão, mas que nos ajudam a adentrar o conteúdo dessa visão, ao que ela significa. A visão do livro, o símbolo do livro, e claro, de Cristo quanto Messias, que agora toma o livro nas suas mãos. Comecemos então pelo livro, como eu anunciei. Primeiro, de que livro se trata? Capítulo 5, verso 1, nos dá alguns detalhes importantes sobre esse livro. Agora, por favor, toda a igreja, você comigo, em alto e bom som, leiamos todos juntos Apocalipse 5, verso 1. Leiamos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Existem duas palavras importantes em Daniel que são usadas aqui. A palavra desatar e a palavra selo. É uma palavra que Daniel usa, é uma palavra que também João usa aqui. A identificação exata desse livro é meio controversa. Alguns falam que é um livro de redenção, alguns falam que esse livro que vai ser desatado é o Antigo Testamento, outros pontuam que pode ser um livro que vai descrever os eventos da grande tribulação, ou um livro contendo o plano de Deus quanto ao futuro, enfim. Independente de qual a identificação exata, o nome exato desse livro, há um consenso entre todos que esse livro, na verdade, traz para nós a ideia de um cumprimento da vontade do plano de Deus. O livro aqui, ele está selado, escrito por dentro e por fora, numa ideia de que é algo completo, e de que tudo que está determinado nele vai se cumprir. Por isso ele é escrito em sua inteireza, não apenas por dentro, mas também por fora. E essa ideia de escrito por dentro e por fora traz para nós uma ideia judicial que eu vou recorrer aqui nesse sermão. O que nós acompanhamos e temos que perceber em Apocalipse é como se fosse passos judiciais em que aquele que tem prerrogativa e conquistou o direito de reinar, vai reinar. E é por isso que esse livro é escrito por dentro e por fora, uma vez que alguns livros judiciais antigos tinham essa característica. A segunda palavra, como eu expressei, é a ideia que esse livro está selado com 7 selos. E essa também é uma imagem importante. Afinal de contas, por que esse livro está selado? E selado ainda mais com 7 selos. A ideia do selo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a ideia de algo que estava oculto, que estava escondido, que não tinha ainda sido demonstrado, não estava completamente construído e afirmado ao povo de Deus, mas agora precisa ser afirmado.
Esse livro está selado porque até esse momento, muito do que estava oculto, não tinha sido falado, vai ser falado, vai ser demonstrado para o povo de Deus e para a igreja. E faz muito sentido que essa imagem do selo, essa imagem de algo que estava oculto e agora vai ser revelado, está em Apocalipse. Lembrando que é o último livro da Escritura, ele é o fechamento do cânon, ele é o encerramento da expressão revelatória de Deus de todos os séculos. Ele é o ápice, o clímax de tudo aquilo que Deus tem para falar e deixar ao seu povo. Aquilo que de alguma maneira não ficou claro, não ficou revelado, não ficou explícito antes na Escritura, agora será. E é por isso que é inevitável recorrer a Apocalipse como um guia, como um livro em que nós baseamos a nossa fé, em que nós norteamos aquilo que devemos crer para o nosso presente e para o nosso futuro. E ele está selado com 7 selos, a ideia de inteireza, a ideia de completude. Não faltará para o cumprimento do propósito de Deus um evento sequer, alguma palavra, nada ficará para trás. Deus, ele vai cumprir cada uma das suas palavras. Mas o anjo, no verso 2, faz uma pergunta que é angustiante. E essa pergunta também é importante. Diz o texto, verso 2, que João também viu um anjo forte, e ele proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Essa pergunta é instigante, porque a pergunta do anjo, ela na verdade traz um silêncio. Por um momento, não há resposta a essa pergunta, não há quem possa dar um passo à frente e dizer para si ou para outro: eu sou digno de abrir o livro. A pergunta pontua que para executar, abrir o livro, que significa pôr em prática a vontade e o plano de Deus, é necessário que essa pessoa seja digna, tenha as prerrogativas, tenha as condições, as qualificações para isso. Dar a entender o propósito de Deus é uma coisa, mas outra bem diferente, e a abertura do livro quer dizer isso, não é apenas revelar o que Deus vai fazer, é executar. A pergunta diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é que pode, em toda a criação, em todo o universo, não apenas revelar o plano de Deus, mas levá-lo à sua consumação? E é por isso que no verso 3, João diz que a conclusão é: não há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Apenas um silêncio a resposta. Nenhum ser criado, ele é hábil, ele está competente, ele é competente para executar esse projeto. E é por isso que no verso 4, a reação de João pode parecer para nós muito extremada. Porque quando ele fala assim: e eu chorava muito, essa é uma expressão forte. Ele está tendo, obviamente, uma visão, mas nós não podemos desconsiderar o impacto dessa visão no chamado visionário, ou seja, João. Quando ele percebe que em todo o universo, ninguém se prontificou até esse momento para abrir o livro e desatar os selos, ele começa a chorar. E a questão é: por que há esse intenso choro de João? Por que ele tem essa reação, talvez para um judeu, tanto quanto extremado, uma vez que as culturas antigas talvez não eram tão emotivas, como alguns dizem, conforme a nossa cultura. Então, um homem judeu, provavelmente aqui já idoso, mesmo numa visão descrevendo que está chorando muito, é porque algo o comoveu profundamente. A questão é: por que essa comoção? Por que é tão sério se alguém não se habilitar a abrir o livro? O desespero de João é porque, se esse livro não for aberto, se esses selos não forem desatados, o plano de Deus continuará oculto. O propósito dele continuará apenas um mistério, e o seu plano de salvação e julgamento não será executado. O desespero de João é porque a abertura do livro implica Deus executar e realizar a sua vontade. Se esse livro não for aberto, se ele permanecer fechado, com tudo escrito por dentro e por fora, desconhecido,
certamente os planos de Deus não vão se cumprir. E é por isso a sua reação. Ele tem uma reação exatamente porque ele compreende a seriedade do que ele está vendo. O que está aqui sendo mostrado não é apenas a história de uma igreja, de uma denominação. Não é apenas o narrar de um período da vida do povo do Senhor. É, na verdade, a execução do grande plano de salvação e julgamento arquitetado por Deus antes da fundação do mundo. E é por isso que ele chora, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Isso aqui é extremamente sério, porque pontua ao mesmo tempo a nossa condição. Isso pontua retrospectivamente as igrejas. Aquelas igrejas que, como Laodiceia, se viam como ricas, abastadas, suficientes. Aqueles crentes, talvez, que se veem em uma condição espiritual superior, ou num patamar de piedade acima dos demais, não compreenderam ainda essa visão. Mesmo o cristão mais santificado, mais esforçado sobre a face da terra, não é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Pontua para nós a nossa real condição, ou a real necessidade de nos humilharmos. E por isso João tem essa reação. O que está para acontecer a partir daqui é o grande desdobrar do plano de Deus. Se esse livro, se esse detalhe da abertura do livro não acontecer, tudo está comprometido. Os cristãos que morreram, morreram em vão. O evangelho que está sendo pregado, ele vai fracassar. A igreja, seja como pessoas espalhadas ou enquanto instituição, ela vai deixar de existir. Se esse plano da salvação e do julgamento não for executado, a justiça vai imperar, a desonestidade continuará imperiosa em nosso meio, não haverá punição para o pecado, não haverá, de alguma maneira, retribuição para com a maldade humana. E isso é sério. O que está para acontecer aqui, a importância da abertura do livro reside no fato de que dele tudo transcorre a partir daqui em Apocalipse. Lembro de uma história, de uma situação no final da década de 70, a chamada crise de reféns em 1979. Numa mudança do sistema político do Irã, especialmente em Teherã, um grupo de funcionários da embaixada americana que estava em Teherã tiveram que fugir da embaixada e se refugiarem na embaixada canadense. E, diante desse quadro diplomático, político difícil, o governo americano, então, designou um profissional chamado Tony Mendes para fazer o resgate destes funcionários da embaixada americana. Só que a situação política do Irã ficou cada vez mais complicada, porque o regime do Ayatollah era muito mais rigoroso, muito mais radical do que o governo anterior, que era um governo mais ocidentalizado, voltado mais para uma ocidentalização do Irã. E essa trama, esse impasse transcorreu, tanto que o governo americano teve que contar com a ajuda do governo canadense para que aqueles funcionários fossem resgatados. E uma parte do resgate era o fato de que esses funcionários, eles se passariam por canadenses, cidadãos canadenses. Então, quando o Tony Mendes, numa trama muito complexa, conseguiu tirar estes funcionários americanos da embaixada canadense e levá-los ao aeroporto, havia tido um problema. Os tickets anteriormente emitidos para Tony Mendes e todo esse grupo foi cancelado. Não havia um impasse apenas entre o governo iraniano e o governo americano, mas dentro do governo americano não se chegava a um consenso se aquela operação poderia continuar tendo o respaldo do governo oficial ou não. E num filme que foi lançado em 2012, muito interessante, quando estava no aeroporto, quando chegaram no guichê da empresa aérea, o ticket não estava lá. E como que numa coisa de providência, e momentos depois, todos os tickets estavam emitidos. E aqueles funcionários, juntamente com esse rapaz contratado pelo governo americano, saíram do Irã
E isso gerou novamente uma crise política, porque, segundo o Irã, afetou a soberania do Irã. Um detalhe de um ticket emitido foi crucial para definir o destino daquelas pessoas, se elas iriam sair daquele país ou não. Por isso, a abertura do livro tem profundo significado. E aqui, o verso 5, então, há novamente uma grande cena, há algo importantíssimo em Apocalipse, porque há uma resposta para a pergunta do anjo. Não é o próprio profeta João e a grande milícia celestial, a criação como um todo, não fica apenas em silêncio. De repente, um ancião, um dos anciãos, que você sabe em Apocalipse, representa a igreja, ele toma a palavra e diz para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui a resposta. Há em todo o universo uma única pessoa digna de abrir o livro. Essa resposta do ancião, de um aparente desamparo do universo, na verdade, é uma resposta que ao longo o livro de Apocalipse vai expandir para nós. Vai dizer que Cristo, na verdade, quando ele morreu na cruz e sofreu por nós, ele sofreu para abrir o livro. O propósito da sua morte é a ideia de que o resultado da sua morte é que todo esse plano de Deus ele será executado, a justiça será feita, a igreja terá a sua salvação garantida, porque Cristo, morrendo na cruz, garantiu para si, vencendo a morte, vencendo as potestades e os principados, ele garantiu para si o direito de reinar sobre todo o universo. Ele garantiu a prerrogativa de que aquele que está sentado à direita do trono de Deus reina. Ele tem a autoridade para reinar. E quando ele ascendeu ao céu, quando ele assumiu o seu devido lugar, depois de ter feito a sua obra, ele expulsou a grande serpente e o dragão. E é aqui então que encontra-se o sentido da vida dessa igreja sofredora, militante na terra. É aqui que encontra-se o sentido dos juízos de Deus, é do trono de Deus, de onde o Cordeiro então abre o livro que vem todos os juízos sobre a terra, sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre aqueles que difamaram, blasfemaram contra o Senhor. A ideia de Cristo como aquele que recebe o direito é a ideia daquele que conquistou a autoridade legal de fazer alguma coisa. Quando Cristo padeceu na cruz, ele se tornou vencedor. Ele venceu, e a ideia de que de ele venceu, o verbo aqui é um verbo da ideia de consumação. Ele venceu no sentido de que ele efetuou a sua obra. E é por isso que os cristãos também em Apocalipse são tratados como aqueles que são vencedores. A ideia, às vezes, numa linha escatológica chamada dispensacionalismo, de que no futuro, só no futuro, haverá um reinado milenar dos crentes e só lá eles reinarão, não faz sentido com Apocalipse. Porque desde o início do livro, os santos são tratados como aqueles que vencem. São tratados como aqueles cuja vitória não está na medida em que eles se adequam ou que eles se amoldam à cultura vigente, na medida em que eles abandonam a confrontação, a controvérsia, a contestação do mundo em prol de uma relação um pouco mais amistosa, acomodada, relacional com o sistema falido mundano. Vencedor é aquele que mantém o seu testemunho fiel a Cristo até o final, ainda que isso custe a ele a morte. Eu e você somos vencedores porque Cristo venceu. Uma vez que ele venceu, a nossa vitória agora está garantida. Uma vez que ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia por obra do Espírito Santo, é a nossa garantia de que as coisas não vão terminar aqui, que haverá uma última ressurreição dos mortos, e nessa ressurreição eu e você seremos ressuscitados para habitarmos com Cristo em glória. A nossa garantia de que tudo isso vai acontecer é que o Cordeiro, a raiz de Davi, venceu o leão da tribo de Judá.
Ele tem essa prerrogativa. Por isso, a base da esperança e a exortação repetida para as igrejas vencerem, serem vencedoras, é o fato de que Cristo venceu. E a sua vitória significa também a nossa vitória. Ele conquistou a prerrogativa de reinar, de governar todo o universo. Mas não apenas isso. Ele nos garantiu, como sua igreja, o seu povo, também um reinado. Não no sentido secular, por assim dizer. O nosso reinado, a vitória cristã, não é daquela, talvez como na filosofia, a mentalidade mais vigente, de uma ascensão pessoal, de uma superação profissional do homem que saiu do nada e hoje tem muitas coisas. Daquela reviravolta de alguém que tinha uma vida sofrida, privada no passado, mas hoje está em condição melhor. Tudo isso pode ser para você hoje uma vitória, mas essa não é a vitória em termos cristãos, especialmente do livro de Apocalipse. A vitória em Apocalipse se traduz na prática em viver no mundo liberto do mundo. Repito, é viver no mundo, aqui nesse tempo presente, mas liberto da escravidão ao pecado, ao poder da carne, ao poder do mundo e ao poder de Satanás. Essa é a vitória cristã. Mas não é a vitória que os cristãos estão procurando. Para eles, mais importa a marca do carro que vão para a igreja do que a qualidade da fé que vivem ao longo da semana. Estão mais preocupados em saber se a igreja que pretendem frequentar, que frequentam, está, assim, em consonância exterior com o seu padrão de vida. Porque, afinal, eles não podem frequentar uma igreja de baixo nível. A ênfase está na maneira como eles vão conquistar o mundo durante a semana. E tentam, de alguma maneira, conquistar o céu no domingo. Mas se esquecem de que aquele que se dá ao mundo durante a semana, no domingo, ele não passa de um derrotado. Porque ele já se vendeu para as bestas. Ele pode se achar vitorioso, porque afinal sua condição financeira e seu extrato bancário são bem faustosos. Mas o que ele não sabe, não se vê, é que ele é completamente um derrotado. Porque a vitória cristã não é essa. A vitória cristã não é garantida pelo nosso próprio sucesso, mas ela é garantida pela efetividade da morte de Cristo na cruz. O que é contraditório é uma igreja evangélica postar-se como filha do rei, e por direito aquela que deve receber as bênçãos terrenas, e essa igreja não sabe que está sendo derrotada em todas as áreas, enquanto tenta conquistar o mundo à moda do mundo. A vitória cristã é bem diferente disso. E é por isso que no texto, a vitória é ter o direito legal de ser livre. Livre não para fazer o que nós quisermos, livre não para ter uma vida segundo o nosso jeitinho, livre não para postar nas redes sociais o que bem me interessa, o Facebook é meu, eu faço dele o que quiser. Livre para agradar a Deus, porque antes o pecado não nos permitia. Foi essa liberdade, a nossa liberdade, que Cristo comprou na cruz. A pergunta que eu tenho que fazer a alguns cristãos é: se Cristo já comprou efetivamente e de forma suficiente a sua liberdade, por que agora você insiste em se tornar um escravo do mundo, sendo que Cristo já te libertou? Ele venceu, eu e você já vencemos. Nós ainda não vencemos no sentido pleno. Somos derrotados, muitas vezes, pelo pecado. Nos deixamos levar pelo que é mais importante ao nosso redor, em que as prioridades seculares, elas são muito mais tangentes e buscadas que as prioridades do reino. Mas aquele que é verdadeiramente crente, que teve as suas vestes algum dia lavadas no sangue do Cordeiro, ele já é um vencedor. Não importa o que o mundo vai te dizer, não importa se a sua condição social, se o seu salário, talvez não condiga com a sua expectativa. Não interessa do ponto de vista de Deus quantos cômodos tem a sua casa, ou quantas pessoas habitam, qual que é a sua renda per capita.
Importa para Deus o que Cristo fez na cruz e que tornou você um vencedor. É isso que importa para Ele. Porque Ele venceu, eu e você vencemos. Um grande personagem, pouco conhecido infelizmente, da história brasileira, chama-se Luiz Gama. Luiz Gonzaga Gama. Luiz Gama, ele nasceu no século XIX, era filho de mãe negra livre e pai branco. Mesmo assim, ele foi feito escravo aos 10 anos, permaneceu até os 17 escravo e analfabeto. Mas, após uma briga judicial, no século XIX, ele conquistou judicialmente a sua liberdade. E a partir do momento que Luiz Gama ele foi liberto, judicialmente, ele passou a lutar arduamente pela liberdade dos cativos naquele momento. Ele passou a aderir à causa abolicionista. E, mesmo tendo sido analfabeto até os 17 anos, foi um dos grandes autores literários brasileiros do século XIX. E só para mencionar, o único autor do século XIX, em termos de literatura, que de fato passou pela escravidão. Ao longo de sua carreira jurídica, não oficial, ele não tinha treinamento jurídico formal, ele não passou por uma faculdade de direito, mas ao longo da sua atuação jurídica, no século XIX, ele libertou mais de 1.000 escravos. Ele não se preocupou apenas com a sua liberdade, mas com a liberdade de outros. E lutou até o fim de sua vida, curta, de 52 anos, pela liberdade que para ele tinha sido muito cara. Antes ele era um escravo, agora já era uma pessoa livre. Assim também nós. Nós somos escravos do pecado, da morte. Estávamos sem esperança no mundo, sem muita perspectiva. Não éramos povo, não fazíamos parte do povo. Não tínhamos alcançado misericórdia. Mas Cristo morreu na cruz para nos libertar, para libertar a mim e a você. Para fazer de nós um reino de sacerdotes livres, tirar-nos da escravidão do pecado, da morte, do poder das trevas para a luz. Ele derramou até a sua última gota de sangue para fazer com que este povo, que em Apocalipse é a noiva do Cordeiro, é o santuário do Deus vivo, é o verdadeiro Israel, para que esse povo vivesse de forma livre e de forma vitoriosa. E é por isso que ele, a partir agora desse ponto, nós vamos continuar no próximo sermão, vai desatar os selos. É a partir daqui ele vai mostrar o seu propósito e como ele vai reinar sobre o seu povo e sobre todo o universo. Mas antes de chegarmos no próximo sermão, quero concluir basicamente apontando duas conclusões e mais duas aplicações. Primeira conclusão é que a morte e a ressurreição de Cristo é exatamente isso que garante o cumprimento do plano redentor e do julgamento de Deus. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu início ao fim. Não é que nós simplesmente aguardamos o fim de todas as coisas, nós já estamos no fim. O plano já está em andamento. Não é que Apocalipse é um livro futurista, fala apenas de eventos futuros, ele já está se cumprindo. Ele já se cumpriu em certa medida. O que nós vivemos é o já e ainda não desse plano. Esse plano já foi inaugurado, ele já está em andamento, mas não foi consumado. Muitas coisas ainda não aconteceram. E é por isso que há muito ainda por estudar e aprofundar e entender o que vai acontecer. Por isso a importância de Apocalipse. Segunda conclusão é que o sacrifício de Cristo, o sacrifício vitorioso de Cristo, que garante a vitória do cristão durante a tribulação e sofrimento no tempo presente. Talvez devêssemos mudar um pouco o nosso discurso e mentalidade a respeito do que é a vida cristã. Uma das situações mais emblemáticas disso são os velórios. É muito comum em velórios de pessoas cristãs. Eu não digo que há má intenção, não digo que é uma intenção forjada. Mas às vezes se fala-se daquela caminhada cristã como se aquela pessoa tivesse conquistado, vencido tudo por conta própria. A piedade dela é fruto de esforço dela, de estudo da palavra. Sendo que não é bem isso a vida cristã, não.
Aquela pessoa venceu não porque ela era digna, ela não era digna, mas porque Cristo venceu. Durante um velório, embora seja parte da nossa cultura, do rito litúrgico, falar da piedade, especialmente daqueles crentes, falar da piedade deles, da vida deles, o que eles contribuíram para o reino, nós não nos podemos nos esquecer que o mais importante não é o que aquela pessoa que agora já está com Cristo fez, mas foi o que Cristo fez por ela. Por isso temos que repensar a nossa linguagem, a nossa forma de falar. Porque a caminhada cristã é uma vitória, sim, garantida não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício de Cristo. E é por isso que eu quero aplicar de duas formas aqui. Primeiro, a vitória de Cristo, ela demandou algumas coisas: renúncia, obediência, amor pelos outros. Por que a vida cristã vitoriosa às vezes parece tão diferente da vida de Cristo, da vitória dele? A vida cristã vitoriosa deveria também demandar renúncia, obediência, sacrifício de uns para com os outros. Mas não estamos dispostos a renunciarmos ao nosso ego, ao nosso conforto. Não estamos dispostos a obedecer os mandamentos de Deus quando eles são contrários à nossa visão, quando são contrários àquilo que achamos que é melhor. E muito menos estamos dispostos a demonstrar amor uns pelos outros, e nisso está a nossa vitória enquanto povo de Deus. A vitória de Cristo demandou essas coisas. Ele venceu na cruz, mas a sua caminhada vitoriosa foi uma caminhada árdua. Mas não é essa caminhada que os cristãos estão querendo trilhar. Se ofendem facilmente. Têm dificuldade para perdoar ofensas. Acham muito tranquilo frequentar a igreja vários meses e se quer perguntar ao irmão da igreja como ele está de forma mais pessoal. Falamos que amamos uns aos outros, mas mal nos conhecemos. Não nos visitamos uns aos outros. Aqueles compromissos que falamos que vamos comparecer da igreja, às vezes tem uma resposta baixa. Como podemos falar que amamos uns aos outros, se no momento de luto do irmão, não temos a capacidade de chorar com ele, orar com ele e visitá-lo? Que amor é esse expresso se ao longo da semana é cada um por si, Deus por todos? A vitória de Cristo foi conquistada e garantida com base em amor. Mas é exatamente esse amor que está faltando em termos de dedicação, disposição e compromisso da igreja. Cristo renunciou a si, ao direito de ser tratado com o rei, com toda a glória, por você. Mas você pode ser que não esteja disposto a renunciar a parte do seu tempo por ele, em amor. Segunda a aplicação é que a abertura dos selos por Cristo demonstra a nossa condição de dependência ligados a Ele. Nós não temos condições de abrir o livro, que é a vontade de Deus. Nós não temos condições de executar o plano do Senhor. Nós somos incapazes, somos insuficientes, nós não nos bastamos a nós mesmos. A vocação cristã nesse sentido é uma caminhada de assemelhar-se a Cristo de alguma forma, porque nós dependemos dele, nós estamos ligados a ele. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Apocalipse nos mostra que eu e você, nós não somos aptos, hábeis, competentes para abrir o livro. Nós não somos dignos. O Cordeiro é que é digno. E é por isso, se você quer viver como crente nesse mundo, não basta parecer como tal, falar como tal, vestir-se como tal, ir à igreja como tal. Ser cristão significa, todos os dias, gradativamente, ter a imagem de Cristo forjada em nós. Nós dependemos dele. A cada dia temos que nos parecer mais com o Cordeiro. E se as pessoas não crentes não virem a semelhança de Cristo em nós,
nós estamos falhando como igreja. Nós estamos falhando como cristãos. Se as pessoas ao olharem para nós, veem apenas uma ética moralista, um discurso fake de cristão, mas que vive de uma maneira contraditória, eles não verão em nós Cristo. Eles não têm que ver a nós, eles têm que ver a Cristo, o nosso Salvador. É a Ele que eles têm que ver, não a nós mesmos. Por isso, o que João disse tem tudo a ver conosco. Que Ele cresça e eu diminua. A pergunta que eu quero que você reflita e responda sinceramente em seu coração ao longo dessa semana é se Cristo tem crescido em você. Se as pessoas têm visto em você cada dia mais a imagem dele. Pois eu e você, sem ele, somos nada. A igreja que Cristo quer nessa terra não é uma igreja simplesmente de muitas programações, de boa arrecadação. Não é uma igreja que tem planos estratégicos que são, em sua grande parte, efetivados. A igreja que Cristo quer sobre a terra é uma igreja que se pareça com Ele, que seja cada vez mais igual a Ele, a perfeita varolinidade, a humanidade de Cristo, a sua santidade. É para isso que Ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra do trono de Deus. É para isso que eu e você estamos nessa terra. E é para isso que Deus vai nos espalhar a partir desse culto, para sermos luz de Cristo nessa cidade, nessa região, nesse estado e nesse país. É para isso. Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Vamos orar? Como expressa, Senhor, uma de nossas canções, que segurança temos em Cristo. Ele está sentado à tua destra, governando todo o universo. O mundo pode parecer um caos, uma desordem, mas há sentido, porque o Cordeiro tem as rédeas de toda a história nas mãos. E temos segurança, Senhor, de que Ele voltará. E como cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso, Deus, enquanto essas promessas ainda não forem cumpridas, mantenha-nos fiéis a Ti. Faça-nos, ó Deus, forja-nos todos os dias a imagem de Cristo. Discípulos dele, que reflitam para o mundo a Tua glória. Que alcancemos, ó Deus, através do exercício árduo e diário da nossa vocação, o alvo, o prêmio, a coroa de glória que nos está reservada. Faz a igreja, Senhor, Presbiteriana Jardim Goiás, não simplesmente uma igreja maior, mais numerosa e mais organizada, mas antes de todas essas coisas, uma igreja que se pareça com Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque a nossa fé é uma fé segura de que os Teus planos e decretos se cumprirão fielmente. Que cada uma das Tuas palavras se cumprirá. Mantenha-nos, ó Deus, esperançosos, firmes em Ti. Que não venhamos, ó Deus, a esmorecer na nossa fé e na nossa caminhada. Apruma, Deus, aquele que está vacilante. Sustenha, ó Deus, aquele que se vê como fraco. Adestra as mãos, ó Deus, aquele que precisa ir para a batalha da fé do Evangelho. Sustenta o Teu povo, ó Deus, ao longo dessa semana, talvez para alguns uma semana árdua e difícil. Guia o Teu povo, ó Deus, com a Tua boa mão. Dispensa sobre todos estes, Senhor, o Teu cuidado. E dê a cada um deles a Tua paz. É a nossa oração, Senhor, é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus.